Tá começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do criativo brasileiro. Eu sou o Léo Becker. Hoje eu tenho a honra de conversar com Pedro Burneico, da Mar, velho. É um estúdio de design focado em inteligência artificial generativa. Então os caras eles estão desenvolvendo tecnologias mesmo, frameworks de trabalho, trabalhos em si, para grandes marcas, certo? Marcas que estão precisando inserir dentro do seu framework de trabalho, de design, de branding e tudo mais, trabalhos com inteligência artificial, trabalho generativo e tudo mais. E o Pedro é cofundador lá, diretor criativo e tudo mais, e o Pedro tem uma baita de um currículo, e ele passou por vários estúdios legais, várias agências legais, tem um monte de tempo aí de trabalho, e eu já vou passar para ele o microfone. Antes disso, eu vou te dar aquele recado maravilhoso, que se você quer estudar comigo, todas as quintas-feiras, lá na comunidade, eu tenho uma comunidade fechada, onde eu dou aulas ao vivo todas as quintas-feiras sobre design, tecnologia, automação e esse paranauê todo que está acontecendo, para você ficar atualizado e entender o que, né, poder melhorar o seu processo de trabalho aí, sabendo o que está rolando das coisas. As aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas lá para reassistir, e é muito legal porque tem toda uma comunidade. É uma ferramenta bem legal que a gente utiliza lá, que disponibiliza chat, daí tem fórum, daí tem um monte de coisa. Então, te convido a participar, aqui embaixo tem um link. É só clicar aí, custa R$ 39,90 por mês no dia de hoje, se você está ouvindo isso em 2025 ainda, é uma barbada e te convido a participar. Era isso. Pedro, querido, tamo junto, obrigado, irmão, ter aceito participar aqui do papo. Eu quero saber de ti um pouco, primeiro que eu sou muito fã da Mar, que é o business que tu tá tocando hoje, né, tu e teu sócio e tal, tu vai contar um pouco, e também de inteligência artificial, que é um tema que eu gosto muito, que eu me debruço ultimamente a estudar, porque eu acho que vamos dizer assim, a última fronteira, a fronteira atual do nosso trabalho, principalmente do trabalho de um designer, de um criativo e tudo mais, e vocês estão fazendo coisas bem legais lá, né? Então eu queria que tu contasse um pouco, mas primeiro começasse da tua história, assim, cara, como é que tu chegou nisso, de onde é que tu veio, enfim, era isso. Muito obrigado, tamo junto, e tá contigo aí o microfone. Boa, não, obrigado demais pelo convite. Acompanho há muito tempo já o podcast, e você ali pelas redes. Então, finalmente nos encontramos e obrigado mais uma vez aí pelo convite. E é uma honra estar aqui e falar sobre inteligência artificial, design e todos os desafios que temos pela frente aí. E, ao mesmo tempo, falo com muito entusiasmo do momento que estamos vivendo, né? É muito bom. Assim, eu estou super contente e sentindo desafiado aí pelas coisas que a gente tem que enfrentar daqui para frente, mas estamos muito bem aí. Sim, vamos lá. Então, a minha história, eu moro em São Paulo, né? Fazem 24 anos. Então, eu cheguei aqui no começo dos anos 2000 ali, e eu vim de Bauru, no interior de São Paulo. Então, até então, fiz publicidade e propaganda lá em Bauru, não sabia muito bem o que era essa área. Ficava na dúvida o que é design, o que é publicidade. Tentei, prestei vestibular para administração de empresas, que não tem nada a ver, ainda bem que não segui essa carreira. E então, assim, o resumo ali de Bauru estudei publicidade. Um belo dia descobri que uma tia-avó da minha família tinha um cargo gigante dentro de uma agência de propaganda em São Paulo, a TBWA. E aí eu fiquei maluco com essa informação, não sei como, eu descobri ali uma coisa meio de família, ali, de jantar de família. E aí eu entrei em contato com ela, na cara e coragem, falei, aqui é o Pedro e tal, filho do Silvano, do Paulo, tal, de Bauru. Não sei se você lembra de mim, né? Eu era muito pequeno quando a gente tinha contato. E aí eu contei que eu estudava tal, e estava procurando uma oportunidade de fazer um estágio nas férias, né? Então eu morava em Bauru, falei, de repente tem alguma coisa lá para ficar um mês em São Paulo tal. E aí a partir daí ela me conectou com o filho dela, que é um primo de segundo grau também, que chama Galileu, que tem um estúdio mall. E lá foi o primeiro estágio que eu fiz aqui em São Paulo. Então começou com ele, vem aqui em São Paulo nas férias, né? Peguei umas férias de dezembro ali da faculdade. E até então nunca mais saí daqui. Fui ficando, fui entrando num trabalho, passando por outro e tal. E fui ficando na cidade e descobrindo a área, né? Então comecei com
por mais que eu estudava publicidade, já comecei num estúdio de design gráfico. O MOL não é, hoje está muito focado em produção de audiovisual, mas naquela época era produção gráfica, não, desculpa, um estúdio de design. E aí eu fui ficando e logo depois de 6 meses eu fui trabalhar com digital, numa empresa que não existe mais, chama Datamedia, que depois virou FCB, e era de marketing direto, e dentro da agência, que era super grande, foi a minha primeira agência grande que eu trabalhei, tinha um núcleo muito pequenininho de internet lá, de digital. E aí, desde então, eu entrei e me apaixonei por digital, e não saí mais, e aí eu vou contar um pouquinho como foi essas transições aí de carreira e todas essas fases que foram mudando a profissão, né? Então eu tive a honra e o privilégio, né, de pegar todas as fases do digital, né, de 2000 e bolinha até hoje. E eu acredito que a AI a gente vai falar sobre isso, mas é o novo digital aí, né, que a gente enfrentou lá atrás. Então eu peguei todas as fases do digital ali. A gente começou com experiência HTML, depois veio Flash, depois veio Flat Design, depois veio produto digital, social. Então, assim, tudo isso que aconteceu, eu consegui estar presente num lugar relevante, né? Então, foi muito legal. Então, um breve histórico, assim, das agências onde eu passei, depois que eu entrei ali na Datamedia, foi, acho que o meu grande lugar que virou minha chave, assim, de criatividade com digital, tecnologia, foi na agência Click, que na época era um lugar incrível, né? Depois virou Isobar. Então foi um lugar que, logo na sequência que eu saí ali da Datamedia, eu já fui para lá e ali me abriu os olhos. Comecei a trabalhar com contas gigantes, né? Com Fiat e por aí vai. E aí, a partir disso, eu fui sempre mudando e me atualizando de acordo com que a área ia mudando também. Então, logo depois dessa fase, eu já fui para Gringo, antiga Gringo, que não existe mais também. Beijo, André. Exato. Tá feio pra gente, né, Léo? Tudo que, que eu trabalhei não existe mais, cara. Isso foi, acho que 2008. E foi muito bom, né? Porque a Gringo, não sei se todo mundo que está ouvindo e vendo tem essa percepção, mas a Gringo foi uma boutique incrível, que o André veio ele é brasileiro, né, trabalhou na Suécia há muitos anos, mercado europeu também, e aí voltou para o Brasil e montou essa boutique. Então a gente tinha uma pessoa incrível, né, que estava vendo tudo que estava acontecendo fora e de primeira linha, né, primeira ponta, e trouxe isso para o Brasil. Então a gente era tudo menino ali, moleque, né? Conseguiu ter essa oportunidade de trabalhar com ele para grandes marcas, né? Coca-Cola. Então foi incrível essa fase aí do Flash, né? E logo acabou essa parte experimental, e aí eu gosto muito da fase da AI que a gente está, porque tem um quesinho de experimental ainda que a gente não tinha há muito tempo, né? E depois que veio o Flat Design e a partir de redes sociais, não falando bem ou mal, né? Acho que foi evolução normal ali da profissão, ficou tudo muito burocrático e muito exato, né? Então a gente entrou na fase dos números, né? O que dava resultado ou não, e isso foi travando tudo, né? Mas tem o seu valor, obviamente, porque na minha visão a evolução também do design, das interfaces, enfim, amadureceu muito com a entrada do Flat Design, né? Então a gente também tem que olhar os dois lados da coisa, porque era muita experimentação e o famoso entrava num site, tinha o loading do load, né? Então o loading, a Gringo era clássica com isso, né? De tipo, qual que é a brincadeira do próximo loading do site da Coca-Cola, né? E tive o privilégio de trabalhar em projetos muito incríveis, assim, não sei se você lembra, um projeto muito antigo do robô da Coca-Cola que abria as garrafas. Então a gente ficou, naquela época, 2 semanas na fábrica da Volkswagen, que a Coca-Cola contratou um pedaço da fábrica lá pra gente ficar abrindo Coca-Cola com robô. Então era muito divertido, né? Tinha a parte, obviamente, né, de entregar toda a estratégia da marca, parte criativa, conceitual, mas tinha um quê ali de experimentação
que a gente foi perdendo muito, né, conforme os anos foram passando, mas ao mesmo tempo, como eu estava falando, na AI hoje a gente tem muita possibilidade. Aí dando uma aceleradinha para não ficar muito... Não, cara, não precisa acelerar, cara, não precisa acelerar, porque eu sou muito saudosista nessa época, porque eu também vivi, e para mim o André era uma das maiores inspirações, assim, era o André e o Martini, são dois caras que passaram aqui, inclusive, assim, consegui, hoje sou amigo deles, assim, converso, né, tem uma proximidade maior, sim. E então é muito legal, cara, assim, foi uma época de ouro, assim, uma coisa, e é isso que a gente tá vivendo de novo, então vamos lá, continua aí que a gente vai chegar nessa parte. Sim. Não, eles são incríveis, assim, a próxima parte da história tem a ver com o Martini, né, mas antes disso, quando eu saí da Gringo, eu fui para a FNASC, então foi a minha primeira vez que eu fui numa agência de propaganda gigantesca. Curioso ou não, eu acredito em predestinação das coisas, né, não numa coisa tão traçada de destino, mas predestinação. Foi ali que eu conheci o meu atual sócio, que é o Fábio Simões, o Simon. Então ele já foi meu chefe lá na FNASC em 2009, e a gente voltou, a gente manteve a amizade, obviamente, né? A gente voltou a trabalhar depois que rolou o mar, que já eu chego ali. E aí, da FNASC foi muito incrível, assim, cara, porque tinha um time de design e de digital ali focado, né, para grandes marcas, Skol, né, Ambev, várias marcas ali, claro. E ao mesmo tempo, a gente tinha uma estrutura para produzir as coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, né? Então, aquela famosa época de ouro ali que a gente passou, né? Que tinha RTV, puta fotógrafo ali à disposição, as melhores produtoras de filme do mercado brasileiro e gringo para você trabalhar, produtora de som. Então, assim, era a estrutura que a gente tinha pro digital era incrível, né? Que a gente não tinha em nenhum lugar. Então, valeu muito a pena, assim, trabalhar lá, ter outros contatos, né? Então, cada lugar foi aprendendo uma coisa, e quando eu cheguei na FNASC foi muito sobre conceito, né, cara? Como que as grandes campanhas eram pensadas, né? Então, a gente vinha ali no intervalo do futebol, você fala, pô, o Fábio Fernandes está aqui a 2 metros da minha mesa, né? Saiu daqui, é isso, né? Então, era muito, muito incrível, assim. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a missão de como que essa mesma mensagem que era criada num time, né, num time grande, era desenvolvida ali no digital. Então era muito legal, porque a gente pegava a mesma estrutura, né, de produção, tal, filmagem, as diárias, você viajava para produzir o trabalho e tudo mais, né? Então foi muito massa. Aí depois disso eu fui para Cubo, que aí minha história tem a ver com o que você estava falando do Martini, tal. Eu conheci o Martini, ele é incrível. Trabalhei algumas vezes já com ele em outras oportunidades ali. E aí em 2012 caiu no meu colo. E é bom, assim, até desacostumado a falar com profundidade, porque geralmente é bom você vai me falando, porque a galera quer tudo muito rápido, né? Então é bom falar com tempo, assim. Aí caiu no meu colo pela primeira vez, o Martini me ligou, falou, vem aqui, quero conversar com você e tal. E aí ele fez o convite para ser diretor de criação em 2012. E eu, o menino ali de Bauru, né, cara? Não sabia que era isso, que ia fazer e tal. E foi incrível, assim, porque foi uma experiência muito, muito rica, muito profunda, difícil pra caramba, né? Porque um bom designer não significa que é um bom diretor de criação, e um bom diretor de criação não significa que é um bom designer, né? Ou diretor de arte. Então muda muito o jogo, tive que reaprender um monte de coisa e tal. Mas a Cubo estava voando, né? Como uma empresa de inovação dentro de comunicação, né? De experimentação para grandes marcas. E nós fizemos projetos gigantescos também, incríveis, né? Para Unilever, um monte de marca gigantesca. Samsung. Então foi legal porque eu peguei todo esse background, né? Até onde eu tinha trabalhado ali, e trouxe também um pouco para Cubo, e juntando com o que já tinha de bom ali. Então a gente
E naquela época também tinha um pouco do resquício muito bom da clique de designers muito novos e muito talentosos, né? Então, uma galera que é super relevante aí no mundo do design, encontrei ali, né? Então foi muito bom para isso também. E aí, depois disso, eu fui convidado para ser o primeiro diretor de arte da RGA no Brasil. Então, eu não lembro o ano preciso, mas foi muito louco, porque chegou a RGA, né? RGA, nossa, fez Nike Plus, aquelas aplicações incríveis, né, que a gente via na rua, e chegou no Brasil. Aí eu cheguei, fui fazendo as entrevistas, passando e tal, aí foi eu e o meu dupla, Klauber Wolinski, que é redator, na época que me acompanhou a todos esses lugares, e aí a gente foi contratado e eu fui, né, primeiro dia de trabalho, a gente estava com a expectativa, nossa, RGA, não sei o quê, a gente via os escritórios conectados, né, com a Ásia, com a Europa, com os Estados Unidos, não sei o quê. Aí a gente chegou aqui em São Paulo, eles estavam começando, né, cara, a agência era no RH da FCB, por ser da mesma rede, então era muito louco, porque eu falava assim, meu, eu tô na RGA, só que eu tô dentro da RH, assim, de uma empresa. E aí foi depois, né, que pegou a casinha lá da rua Estados Unidos, que foi famosa, depois foi desenvolvendo hoje há muito tempo já tá na Vila, né? Então, foi muito legal, assim, eu trabalhei com o primeiro cliente daqui, que foi o Mastercard. Aí fiquei um tempo, e depois eu voltei para a Pré-Finasca, e aí a partir disso, foi passando o tempo, e começou a entrar muito nessa época o social, né, muito forte e tal. Os sites de experiência foram ficando cada vez mais em desuso ali dentro das agências, com razão, né, porque na época não fazia sentido, né, celular super em evidência, as coisas nem carregavam no celular, né, e aí o que rola, assim, depois de um tempo, né, eu fui para UMAP, isso já 2016, 2015 para 2016, e ali foi um grande marco na minha carreira também, que eu conheci tudo isso que eu estava comentando ali, de grande estrutura, né, de campanhas gigantes e tal, e ali eu descobri o poder muito mais agudo da criatividade, né, não que os outros lugares não tinham, mas como ali a UMAP, né, tem toda é uma agência lendária, né, focada nisso e tal, e tem toda a parte de premiação, eu tive o privilégio de participar de campanhas gigantescas e ganhar muitos prêmios, né, então eu tinha alguns prêmios tal, nada muito relevante quanto eu ganhei na UMAP, com uma equipe gigantesca, né, eu falo eu, mas fazendo parte do time. Mas eu tive o privilégio de ganhar, de participar de trabalhos que ganharam 3 leões de ouro na sequência, assim, né? E aí foram coisas antológicas para mim, né? Um ser humano vindo do interior ali. Eu subi no palco de Cannes 2 vezes, uma com uma agência do ano ali, 2016, pela UMAP, né? Todo mundo que tava lá subiu. Eu já quero contar uma história sobre essa parte que é muito interessante também. E outra para pegar o leão mesmo do projeto que eu tinha feito ali, né, com o time. E aí na UMAP tinha um negócio muito legal que eu não sei se tem essa regra até hoje, mas tinha, que o time que ganhava Leão de Ouro, né, o Leão de Ouro é dificílimo, né, dificílimo ganhar. O bronze já é difícil, mas ouro é super, super difícil, raro. Tinha uma história lá, e é verdade, que quem ganhasse ia receber o prêmio lá em Cannes na hora. Então, como que foi essa história comigo? Assim, rolou 2 vezes. Na terceira, enfim, a gente mandou outras pessoas do time lá, e eu acabei não indo, mas por passar a vez também, né, para dar oportunidade para outras pessoas. Mas era muito legal porque eu estava saindo da terapia,
E aí tocou meu telefone, falei, nossa, quem que tá me ligando, né? Um dia nada a ver, sei lá, quarta de manhã, quinta de manhã. Pedro, vai pra sua casa agora fazer a mala que você tá indo pra Cannes. Vai receber, ganhou ouro e tal, vai agora. E aí foi muito doido, cara, todas essas duas vezes, porque eu tava num dia normal, igual a gente tá conversando aqui, toca o telefone, ó, vai pro aeroporto. E aí foi incrível, assim, aquelas coisas que marcam na vida, assim, que você fala, meu, tudo é incrível, né? Mágico, diferente, que além da viagem, né, de conhecer tudo, conhecer o festival, é poder subir no palco, né? Que aquele palco fica gigantesco na hora que você sobe e vê aquela multidão olhando, assim, é muito mágico, assim. Então essas coisas marcam muito na mente, assim, sabe? São flashes que vão marcando. E os trabalhos que a gente ganhou, então, cara, de leões, acho que foram 16 no total, 3 de ouro. Nossa, é gigantesco, assim, a lista. Outro dia eu fui ver, assim, é bruto o tamanho de Pra quantidade de, atualizar meu site, eu precisava saber quantos prêmios eu tinha ganho. tipo isso. Cara, tem muita coisa. E os projetos foram incríveis, assim, teve um. Não sei se Cara, você toma um lembra. gole d'água aí, velho. Tom, Toma aí que tu tá, pode tomar que não tem problema nenhum. Aqui a gente pode tomar água, pode tomar cerveja, pode fazer. o que é picante vai cortando depois, Não, né? tranquilo. E às vezes eu tenho esqueço de cortar, cara. Fica aí mesmo. Sim. Teve um projeto muito legal, eu não sei se você lembra, foi para HP em 2016 um livro que chama Magic Words, que a gente rodou o Brasil, e aí sempre a gente vai falar muito sobre isso, acredito que é o link de design com tecnologia, né? Então a gente fez uma aplicação usando isso em 2016, né? Usando uma aplicação que a gente ligou a API do Google Speech. Então a gente fez o primeiro livro para HP divulgando uma impressora, que era impresso em tempo real. Então a gente levou essa impressora que tem uma qualidade incrível, mas impressora que a gente usa em casa, assim, não é nada, uma impressora pequenininha mesmo. E a gente viajou com ela em vários lugares do Brasil e a gente fez o primeiro livro escrito por analfabetos. Então a gente ligou o Google, a API do Google Speech, então os escritores, né, que eram analfabetos, iam falando e ia traduzindo em tempo real, né, a API, e ia cuspindo no design que a gente já fazia o template bonitinho e já ia imprimindo as páginas na hora. A gente juntou isso e fez o livro final. Assim. Então, esse projeto tem vários, né, que eu me orgulho muito, mas tem uma parte de trazer essas histórias, né, eternizar de algum momento, de algum jeito, essas histórias de pessoas que tem muito o que falar, mas não tinha como documentar isso, né? Então esse é um dos projetos que na época, assim, rolou vários prêmios muito legais. E aí depois disso, vamos lá, aí eu fui mais uma mudança grande na minha carreira, fui para produto digital. Então, estava cansado, barra, querendo algo novo, né? Tinha chegado. A gente nunca chega no teto, né? Sobre isso, né? Mas cara, eu fiz uma história de muitos anos, consegui bater ali as metas que eu tinha comigo mesmo, né? E nada pesado, é vontade mesmo e arregaçar as mangas ali e fazer, trabalhar, né? Não tem outro jeito de conquistar as coisas. E aí eu cheguei e falei, beleza, fiz uma passagem pela UMAP de 4 anos incríveis aqui, ganhei um monte de coisa, de prêmios e tal. Agora eu quero mudar a carreira de novo, assim. E eu fiz isso com a AI, já vou chegar ali. Sobre isso também, vou falar sobre isso também. Então, recebi o convite da Working Co. Eu fui trabalhar com produto digital pela primeira vez. Então, sim, produto digital parece que nossa, um negócio que a gente nunca fez, mas a gente já fez várias vezes, né? Quem trabalha com digital desde lá do começo, depois minimamente fazer experiência de algum jeito, isso é usar e trabalhar com produto digital, né? Então, mas é muito focado. E ele foi uma escola gigantesca também, de vários aspectos. Eu acho que teve um reset do processo de trabalho.
de como eu trabalhava, né? Aquele esquema de agência que desde os anos 60, a mesma coisa. É, é uma coisa meio fabriquinha, né, cara? Que é um processo que vai lá, tem um briefing, tem ideia, depois tem apresentação, aí aprova, depois faz o layout, depois produz e blá blá blá, e você fica naquela coisa ali. Que beleza, tem o seu valor, um monte de gente trabalha assim até hoje. Mas ali eu aprendi uma coisa muito nova, assim, não só sobre o processo de trabalho em si, que foi genial e eu uso até hoje. Lógico que outros lugares que eu trabalhei você vai pegando um pouquinho de cada coisa, né? Mas ali que tive contato com check-in diário de design, isso eu tô falando de alguns anos atrás, né? Hoje nem é novidade, mas na época era, né? Assim, então, check-in diário, de você ter uma hipótese de design e desenhar e mostrar um protótipo, né? Então a gente usa muito aqui no Mar um protótipo para validar uma ideia, né? E a AI ajuda muito a gente sobre isso. Então, vou falar dessa xícara, né? A gente está desenhando essa xícara. Se eu mostrar para você e para vocês que estão vendo, é muito mais fácil a gente olhar, imaginar, mesmo que você não está vendo todos os detalhes da xícara, do que eu falar, então, uma xícara de cerâmica, vai ter 2 dedos ali que vai ter uma outra cor mais clara, e imagina isso daí. Você imagina, ferrou, né? Então, o que a gente foi acostumado a trabalhar, e aí já entrando um pouquinho na AI, mas eu volto ali para terminar a história, a gente trabalha com referências, né, e mood boards e imaginação, né? Então, se o cliente vou fazer um shooting, vai ter a roupa de um com o cabelo do outro, com o casting de outro, com a casa, a locação, imagina isso aqui vai ser a sua campanha. Ou um chamado Frank, né? Cara, tem que fazer um Frank de uma campanha. É tudo isso aí. Exato. Cola a cabeça de um pedaço do outro para ver, só para o cara entender mais ou menos como é que seria, né? Isso. E quando ainda você faz tem o trabalho de fazer o Frankenstein que pouca gente tinha, ainda ajudava, porque é um protótipo bem tosco, né? Ajudava muito a validar a ideia. Só que muita gente não tinha esse trabalho, então era um mood board ali, né, no Keynote, cada quadradinho, né, um bentô que hoje está em moda, tem bastante visibilidade, né, de um monte de gente fazendo bentô e tal, e isso falando, imagina. Então, na Working Co era muito legal, é muito legal porque, cara, se mostra uma hipótese, você fala assim, não está acabado, mas o framework de navegação, e aí eu entendi o que é um framework de design ali também, então isso é muito legal, a gente pode falar sobre isso também. Então foi muito incrível essa parte de processo, framework de validação de ideia, de usar na prática um protótipo, né? Então, em vez de eu falar para você, Léo, a gente está fazendo um site, né? E assim, só para exemplificar que é um produto digital, é uma experiência, né? Pode ser um site, pode ser uma tela de uma loja para vender um produto ali digital, pode ser várias coisas, mas basicamente são experiências digitais que misturam UX e UI numa coisa só, né? E essa coisa também de juntar, de não ser assim, eu faço UX, que a gente acostumou na agência, né? Não, eu faço UI. Então quem faz UI não pensa na experiência, né? Tá errado, né? Todo mundo é ser pensante que tem que pensar na resolução do problema que a gente tem na mesa. Então a Working Co trouxe muito para mim esse lance do design puro, que é por que existe o design, né? Eu tenho que resolver um problema, assim. Qual que é o problema? Vamos discutir, vamos fazer uma imersão no seu problema, em vez de sair desenhando. Então, assim, essas coisas mais profundas foi muito interessante, assim. Então, gostei muito, e todos os protótipos que a gente já fazia era o design vivo, né? Então, o protótipo do Figma era muito tosco na época, né? Depois tinha os principles da vida ali, que era muito legal. Hoje tem, enfim, 10 mil coisas aí, ferramentas para você agilizar ali a prototipação, e o próprio Figma já está bem avançado, né? Mas o fato de você clicar no menu e ver o menu abrindo, mesmo que não esteja a animação final, é outro nível de experiência e de entender, de pegar o feedback, de você saber vender aquilo ali também, de justificar as decisões de design, né? Por que o menu abre, né, para baixo, para cima, para o lado? Depois que abre, o que acontece, né? Então a gente sai daquela fase
da UI em Photoshop, que era terrível, né? Muito zoado, para você ter os porquês, né? E quando você está trabalhando o estático, você não tem a noção do que acontece depois disso. Depois que você clicar para fechar o menu, o que acontece? Vai para onde? E aí a gente lembra quantas vezes a gente sofreu lá atrás o famoso programador, né? Falava, mas isso aqui não tá fazendo sentido. Não Sim, tava mesmo. Vocês não desenharam essa tela, cara. Eu não sei o que fazer. Tipo, tá, e aí, quando fecha, eu lembro exatamente disso na época que eu desenhava. Cara, olha só, beleza, ok, tá, mas como é que quando passa o mouse em cima, acontece o quê? Ah, tem que desenhar. Então tá, daí tu vai lá e desenhava. Aí daqui a pouco, e o programador entregava, tipo, tá aqui, ó, daí abriu uma tela que não tinha nada. Pois é, mas vocês não desenharam essa tela, eu mandei abrir nada, entendeu? Então, é um pensamento de funcionamento da coisa, de como é que ela funciona. E para mim é uma extensão também do pensamento de animação. Quando tu pensa animação, pensar design animado, também tem seus desafios, assim, né? Porque uma coisa é tu ver a tela parada, outra coisa é tu ver aquilo ali, como é que se move aquilo, para onde vai, qual é a velocidade daquilo, Então é um pensamento mais espacial mesmo, assim, né? Não é fixo. Isso. A gente chama internamente aqui de design vivo, né? Porque você não tem um design estático, né? Pode ter uma palavra melhor aí, mas quando você pensa no design vivo, e pode ser post, não importa, não é só sobre site, né? Ou algum interativo. É justamente o que você falou, assim, o que acontece depois que esse texto sair? Quantas vezes a gente fez, né, 15 cartelas, aí é uma mídia de 15 segundos, aí não cabe 3 cartelas, entendeu? Porque você não fez um protótipo, né? Você não validou aquilo. Então fica numa discussão ali gigantesca que fala assim, não tem nem tempo de comunicar tudo isso, né? Então você acaba fazendo um jeito mais inteligente, né? Que você vai provando as coisas, vai testando, vai alterando, vai testando na hora, você vai tendo outros insights. Então outro jeito de pensar, assim. Então muda muito o jogo, né? Então sai daquela fase lá que acho que não dá mais, né, pra gente trabalhar do jeito dos anos 60 até hoje, né? E aí, para terminar o capítulo da história, né, depois da Working Co, eu recebi um convite incrível de dirigir o time da América Latina da Media Monks, que hoje é só Monks, né, de produto digital. Então trabalhei diretamente com o mercado do México, mas tinha conexão com vários países da América Latina. Então, culturalmente foi muito, muito incrível. Eu dirigia junto com a Fernanda Gonzalez, que é uma mexicana com foco, que ela vem muito do UX, né? Então, por mais que a gente fazia as duas coisas, eu vinha muito como representante visual, né, do departamento, e ela com a parte de UX. E aí foi muito legal conhecer outros designers, outros pensamentos de fazer, outros clientes, né, cara? Como que um cliente da Colômbia pensa. Tive a oportunidade também de fazer um projeto incrível lá, que foi o lançamento da primeira versão do e-commerce da Meta. Então a Media Monks tem um time que trabalha lá nos Estados Unidos, que só trabalha com Meta. E aí a gente participou desse projeto, assim, e é muito legal você ver como a galera pensa, né, cara, como que a galera do Vale do Silício tá pensando no e-commerce, né, como que é esse pensamento, como faz isso, como que é a rotina de design do processo ali. Então foi muito rico também, assim. E aí depois da Media Monks, eu fui trabalhar pela primeira vez num cliente direto. Isso, eu queria ter essa oportunidade também. Então, como eu estava falando, eu dou vários desafios assim para mim, para tentar cumprir o máximo possível. E eu falei, eu preciso trabalhar num cliente interessante aí, que tem um desafio de design, para ver como que é do lado de dentro, né? Como que é trabalhar com timeline interna, não externa, né? A gente está sempre acostumado a ser um terceiro, né, na relação ali. Como que é participar da estratégia mesmo de dentro, né, do cliente? Então foi muito legal, foi muito rico quando eu fui trabalhando no Enjoei. Então fiquei um ano lá como principal designer e foi muito rico também outra história, né? E aí você vê também como aquilo que eu estava falando do perfil, né, do diretor de criação, do designer e tal.
trabalhar dentro de cliente é outra história, né? Uma pessoa que é muito safa ali dentro de consultoria, agência, a hora que vai para dentro do cliente, é outro rolê, assim, outro mundo, né? Outro tipo de política, para você aprovar as coisas é totalmente diferente, os times são totalmente diferentes. Ao mesmo tempo que é bom, pode ser muito ruim, porque pode demorar demais, você fica preso também a departamentos ali daquela empresa, se o departamento de engenharia está com muito trabalho, sei lá, um acabamento que para o time de design é super importante de motion, sei lá, para o roadmap de engenharia não é, e fica lá para o final da fila, e aí você começa a entender outras coisas, né? Fala, meu, o que é importante mesmo do meu trabalho, assim, né? E ao mesmo tempo, cada coisa que a gente mudava, eu tive o privilégio de trabalhar na transição do app, né? Eles fizeram o rebranding com a Tátil, e aí eu entrei nessa época para traduzir esse branding para interface, né? Não só o visual, né? Mas na experiência como um todo. E foi muito legal, porque a gente conseguiu mudar muita coisa e o Enjoei tem uma base gigantesca. Assim, eu aprendi muito sobre e-commerce. E o Enjoei tem, dentro do ranking dos e-commerces mais acessados do Brasil, o Enjoei estava na época no top 5, assim, concorrendo, cara, com a Amazon, Magalu, assim, é gigantesco. Então, cada melhoria de um botão, que na nossa cabeça, né, de... putz, vamos fazer de craft, né? Vamos fazer a animação melhor do mundo. Cara, se trocar um botão que é meio AAA, milésimo de segundo, e é AAA, né? A leitura é boa, né? E, cara, tem um hover foda ali no desktop, não sei o quê. Você impacta milhões de pessoas e vai vender mais, entendeu? Então é muito legal você ver também esse outro lado da coisa, né? Então aprendi pra caramba também. Os relatórios de BI, né, o que está rolando, o que não está, pesquisa do consumidor, tudo isso é muito forte. E você só tem esses dados de dentro, né? Você não consegue, mesmo que a consultoria mais colada no cliente do mundo, algumas informações e as mais importantes não chegam, né? Então, quando está dentro do cliente, rola super. E aí, agora falando já de onde eu estou, né? Eu estava no Enjoei ali, e aí um belo dia o Simon me cutucou ali e falou, cara, tem um possível projeto aqui de Claro, que é o nosso primeiro projeto ali do mar, que estão me chamando. Ele tinha acabado de sair do Nubank, então ele fez uma trajetória muito focada em agência. Depois ele foi para o Nubank, ficou 2 anos lá dirigindo o departamento, como se fosse a agência interna, né, do Nubank, gigantesco também. E ele falou, cara, estão batendo na minha porta aqui para fazer o rebranding, o refresh, na verdade, de Claro. E foi a galera da Tátil, da Talent, que chamou ele para esse desafio, né? Ele falou assim, quer fazer? E ele falou assim, eu pensei muito a gente usar as coisas de AI que estão rolando. Isso eu estou falando de novembro de 2023. Então, claro, foi um pouquinho antes, né? A gente terminou em novembro de 2023, e aí foi mais um desses insights de eu queria mudar, e eu estava apostando muito na AI que seria, e deu certo, né? Porque virou uma coisa sólida, né? Passou aquela espuma do champanhe, né? Tem muito medo ainda, mas assim, muito mais tranquilo. Hoje eu conto também, tem muita coisa para falar, mas das tretas, né? Não falar só das coisas boas, mas assim, hoje você vê, sei lá, a gente fez projeto para Globo News, a gente fez projeto para Nubank, para Claro, a gente estava fazendo projeto para Vivo, para Natura. Então, assim, hoje, quando as empresas grandes já estão fazendo e não é mais uma dúvida, né? Ou estamos com medo, tudo fica mais fácil, né? Se a Rede Globo o jurídico da Rede Globo autorizou usar AI, vambora. Obviamente, a gente pode falar sobre isso também. Depois, cada empresa tem suas policies, né? Tem empresa que deixa usar seres humanos, né? Na AI, tem outras que não. Tem outras que deixa usar só seres humanos, mas sem rosto, outras só objetos, e por aí vai. Então, cada empresa é um mundinho, né? Mas, voltando ali no que eu estava falando, ele falou, quero pegar esse projeto aí para a gente fazer, lógico, com muita responsabilidade, um grande piloto de AI. E aí deu super certo. A gente fez, e na sequência eu já
gente já montou o mar, né? A gente entrou e montamos e já lançamos com esse primeiro case. E aí é muito interessante, assim, porque o conceito da empresa é uma empresa de design, né, como você estava falando, estúdio de design, mas acelerado por AI. Então, um projeto que a gente faria, sei lá, com várias pessoas no time, a gente fez com 3, entendeu? Então a gente acelerou demais, obviamente muita gente sênior, né, envolvida e, e a hora que você põe a AI para trabalhar ali para você e você fica dirigindo ela, e eu quero passar muito essa mensagem, assim, que é a gente saiu da época, o Simon fala muito sobre isso, assim, da época da escassez de ferramenta, né, cara, que era quem sabia Photoshop, 3D, After Effects era gênio e tinha trabalho e projeto só porque sabia, né? E a gente está numa época agora de trilhões de ferramentas, que que manda mesmo é o bom gosto, né? O que faz a gente pegar projetos e uma pessoa que sabe AI pra caramba, um monte de ferramenta não pega, entendeu? Por causa do craft, por causa da vivência, por causa da experiência. Então, assim, a gente estava até falando um pouquinho sobre isso fora do ar aqui. A AI é mais uma ferramenta, então assim, vai ter o CREA, depois o Midjourney passa o CREA, depois vem o Runway com a animação, daí o Runway fica obsoleto, vem o Luma, vai ser assim daqui para Tudo frente. isso em 15 dias, né? Essa linha de tempo aí em 15 dias. Tipo, Exato. tanto é que eu desisti de ficar cobrindo tanta notícia. Tipo, teve uma época que eu tava, não, cara, eu vou começar chega a ser ridículo, assim, chega a ser, tipo, no final, na segunda-feira tu fez uma notícia, na quinta já não vale mais aquela notícia, entendeu? Então Exato. eu tô muito mais focado agora em para que lado está indo, né? Então quando existe grandes revoluções, tipo, eu acabei de ver agora, por exemplo, uns caras do MIT lá conseguiram um modelo de geração de vídeo com 6 bilhões de parâmetros que roda no teu CPU normal, não precisa nem de placa de Nossa. vídeo. E o resultado super bom. Então, opa, para aí. E aí é uma Uau. coisa, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Mas assim, que a Luma lançou agora o Huawei 3.2. Aí, cara, e tem uma outra coisa, irmão, assim, bem de verdade, tá? De tudo que existe de ferramenta, de tudo que tá acontecendo, agora, no dia de hoje, a gente tá usando 1% de tudo isso, Exato. né? Então, tipo assim, a geração de vídeo. Assim, de verdade, quem é que tá usando geração de vídeo? De verdade, assim, que tá botando na rua trabalhos com geração de vídeo. É muito menos do que toda essa quantidade de Sim. tecnologia que sai. Então, tipo, e Exato. outra coisa também, é muito rio, né? Então tu pega, os caras criaram, puta aqui do caralho, tu vai testar, não é bem assim. Exato. Não funciona tão bem. Porque, claro, para te chegar naquele nível ali, para tu botar num vídeo promocional, tu tem que ter passado o mês todo gerando, aprimorando o prompt, fazendo. E aí, para tu chegar nesse nível de craft de uma ferramenta, abriu os 25 depois novas, né? Então, sei lá, o cara tá demorando. Tu demorou 3 meses para conseguir encontrar um fluxo de trabalho para mexer a câmera. Agora eu consigo movimentar a câmera. Aí me vem uma ferramenta que simplesmente te diz exatamente como fazer isso, né? Então, eu acho que, só para resumir a minha fala, eu acho que não está em aprender ferramenta. Eu acho que, Exato. concordo plenamente contigo. Para mim, segue sendo aprender sobre técnica de cinema, sobre história da arte, sobre cultura popular, cultura, Isso. né, fim. E aí, vou te falar uma outra parada que eu comecei a perceber. Imagina que no nosso setor criativo, de design principalmente, a barreira de entrada sempre foi muito pequena. Sempre foi muito pequena. Sempre assim, o cara sentava. Eu entrei assim. Não Eu precisa de sempre, universidade, né? Você nada, tu não precisava de aprendeu o faculdade. software, você vai embora. Isso aí. Então, assim, do 100% do tempo da nossa profissão, até 2 anos atrás, nós passávamos 90% dela gastando energia em aprender o software, em aprender a ferramenta e pá, Isso. porque era muito complicado. E 10% pensando em estratégia, em o porquê das coisas, tanana, tanana. Para mim, se inverteu gigantesca a forma, se inverteu agora. É 90% o porquê, o pra quê, o Isso. como,
toda a parte estratégica, toda a parte realmente de penso, de ideia, de por que tem que ser, de conceito, e 10% para executar. Por quê? Porque, de repente, 90-10 eu achei meio demais o meu exemplo, mas não tá mais em executar. Claro que ainda está, óbvio, que, né, vocês, por exemplo, têm fluxos de trabalho lindos ali, que vocês conseguiram certos resultados, mas eu tenho certeza que se tu me der um trabalho que tu fez e me dá uma semana, eu sento e aprendo a fazer exatamente como tu fez. Claro. Por causa do acesso à informação. Acesso Sim. a tudo hoje, né? Então, aquela barreira de entrada que no início nós tínhamos, que era pequena para designers e tal, ela ficou bem maior agora. Eu acho que ficou gigantescamente maior, porque agora realmente tu vai ter que estudar. Agora realmente tu vai ter que usar do teu conhecimento. Só que ao mesmo tempo que ficou maior nesse sentido, também ficou menor para conseguir esse conhecimento, porque a gente tem acesso a tudo, cara. Então tu, sei Sim. lá, tu quer aprender sobre a história da arte de um projeto que tu quer fazer lá sobre Art Deco. Mano, tu bota um prompt no Deep Search, de Research ali, e ele te gera o melhor do melhor sobre aquilo ali. Então tu consegue sentar a bunda e estudar, velho, sabe? Que antigamente precisava de uma faculdade e tal. Tanto é que eu acredito que faculdades... já está acontecendo isso, é meio natural isso acontecer. Eu fiz um curso de especialização em inteligência artificial generativa recentemente no MIT, e no final do curso já estava desatualizado os troços dos caras, entendeu? Já estava desatualizado. Tipo, o cara tava falando sobre os Transformers, não sei o quê, e os caras já tinham criado uma outra coisa, velho. Entendeu? Então, só para fechar, assim, é se focar em aprender, se focar nas coisas humanas, nas coisas de cultura, nas coisas de porquê, bom gosto. Processo de como fazer. É isso que tem que se focar. E um pouco em, claro, aprender um pouco de ferramenta vai te ajudar muito justamente para isso, para externar, como sempre foi. Só que antes era tão complicado aprender a ferramenta que nós gastava tempo na ferramenta. Nós ficávamos, nossa, o cara sabia mexer no Blender, por exemplo, um bom... Era rei, né? Nossa, o cara... E é ainda um pouco ainda, porque eu tenho grandes amigos 3Ds, assim, que os caras são ninja foda. Só que hoje, por exemplo, eu vou lá e... Cara, não preciso nem da inteligência artificial, não vou nem falar disso, que é possível hoje conectar ali o cloud ou qualquer uma no próprio... e fazer gerar o 3D, não é isso. Mas com o advento, por exemplo, sei lá, do TurboScribe ou do 3D Trader e tal, eu já consigo comprar um modelo muito mais fácil que de antigamente. E, né, enfim, então não tá mais tanto na ferramenta. E eu acho, meu irmão, que é por isso que tá todo mundo mais cagado agora. É por isso que nesse momento tá todo mundo um pouco com medo. Porque pensa assim, caralho, eu sou bom no software, mano. Eu não sou nem tão bom, eu nem sei por que direito que eu faço aquilo, por causa que eu vou lá no Behance, eu vou no Pinterest, eu dou uma copiada e tal, e pau na máquina, e sempre funcionou. Mas agora não vai suprir só isso. Então eu acho que é esse sentimento de medo que a galera tá. Não, é isso que você falou, Léo, tem vários insights, gigantesco, porque vai fazendo ramificações, né? Porque, assim... duas coisas principais, né? A primeira é, o que a gente aprendeu no mar que tem a ver com isso? Nós não somos uma empresa de especialista em software, essa é a primeira coisa, porque não é cagada, vai mudar o CREA, vai mudar o Midjourney. O que a gente ficou especialista em workflow? Então, assim, eu tenho um desafio. Como que eu vou resolver, né, as imagens de caixinha lá para o Nubank? Como que eu vou resolver isso? Qual que é o workflow? Então, assim, o pré-projeto nosso é o desenho do workflow. E aí a galera se confunde muito, e assim, quantos milhões de mensagens eu já recebi? Pô, que foda isso aqui, me passa o prompt. Cara, prompt não é relevante há pelo menos um ano e meio. Porque, assim, ao mesmo tempo, você vê um monte de AI se especializando nisso e trazendo o lance que a gente estava falando de experiência para simplificar. Quando o ChatGPT lança ali junto com o Sora a partir de imagem, e você fala assim, pega a minha foto, faz o meu bonequinho lá, aquele que virou trend dos bonequinhos de borracha lá, que você faz na caixa e customiza.
que eu não preciso saber de prompt, não preciso saber de iluminação, qual que é a técnica, não preciso saber nada, só fala assim, me transforma em bonequinho ali, aí você vai, abre no YouTube lá, copia um código, um descritivo, né, que é o prompt, para quem né, tá acostumado, já era, tem um resultado. Então, assim, cada vez mais as interfaces e as AIs, elas vão ficar mais amigáveis. E quem passou pelo Midjourney lá, você falou da época do Midjourney, né, cara, Discord, aquela zoeira lá que não tinha fim, né? Traço AR, espaço 16, 2.9. Quando eu descobri que eu podia criar um servidor dentro do Discord e botar só pra mim, aí Exato. já mudou minha vida. Já foi assim Exato. uma evolução. Antes disso, era aquele inferno de gerar 4 imagenzinhas. Nossa, era uma E pra você achar seu resultado lá? Não existia, não. Então, assim, essas empresas estão fizeram uma coisa que é bem óbvia, mas é genial, gastando dinheiro com interface, com UX, né? Então, o Google, quando lança essa cacetada de ferramentas novas, é tipo, qual que é a mensagem? Você não precisa saber de prompt, você não precisa saber de fotografia. Eu tô falando para o usuário médio, né? Eu tô falando de um projeto de design para um grande cliente, tô falando assim, na média, né? Que se a gente for fazer um paralelo 99%. Aqui, e a gente for fazer o paralelo, é o que a Apple fez com o smartphone com câmera fotográfica. Ninguém mais precisa saber do ISO, da luz. Não, você vai ter ali no seu celular e vai ser uma foto média ali que vai funcionar. E nossa, que legal, minha avó consegue tirar foto legal. Então é isso que a galera tá fazendo agora. Então, o que a gente aprendeu? É cagada ficar focado em software ou querer desenhar no software, porque a gente passou isso lá atrás, e um monte de gente fala assim, vocês fazem o de vocês? Não, eu não quero fazer, nem fudendo, entendeu? Porque não tem sentido nenhum, vai sair um negócio de semana que vem e já era. E aí você trouxe outro ponto, que é quem estuda e sabe mais ou menos ali de onde vem as coisas, todas essas AIs, aí, CREA, Midjourney, blá, 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 bebe na fonte do Stable Diffusion, que é open source. E o que eles fazem? Eles fazem uma interface média ali, para você saber e ter os botões, e vende lá a coisa, entendeu? Então, assim, eles popularizaram o acesso, e aí eles conseguem agora ter um caminhão de concorrentes, né? O Flora lá, que liga os nodes, que é um... E assim, no final das contas, o que vale? É o modelo, é o Flux, né? É o do Midjourney, enfim, os que tem aí no mercado. Cada um só vai mudando ali meio que a interface. E aí vai pegando dinheiro de todo mundo, né? 50 daqui, 30 dali, cupom e vai embora, né? Mas assim, também a gente chegou num ponto que a gente está meio saturado também, porque todas fazem o mesmo modelo ali, né? Eu tô falando muito de imagem, né, aqui nesse caso. Tem vários lugares para a gente explorar ainda, mas a gente usa, assim como para dar exemplo, a gente usa muito o CREA, porque o CREA você assina um plano só e você tem uma cacetada de coisa ali dentro, né? A modo edição, você tem o modo treinamento de LoRa, e tem muito a ver com o que a gente estava falando ali também fora do ar, assim, que é o segundo ponto que eu queria trazer, que a gente sai de uma época de escassez para abundância. Então, assim, o projeto de Nubank Caixinhas foram 120 imagens. Pega 120 imagens pensando em locação, paleta de cor, objeto, equipe. Eu tenho uma oficina, eu tenho uma locação que é numa piscina, outra numa praia. É impossível de produzir isso. Só que quem sabe, né, e acho que é uma das grandes lições aqui e missões que a gente tem que passar aqui para frente é misturar design com tecnologia. Quem sabe escalar as coisas é o grande segredo. Mas para você escalar, você tem que ter bom gosto, tem tudo isso que você falou, né? Processo, saber o que você tem que resolver. E assim, a gente tem uma oportunidade de escala de assets gigantes que a gente nunca teve na vida. Claro, a gente fez 500 sóis para entregar 30. E a Clara falou assim, mas você vai entregar 30? Vou, 30. Para AI não é nada 30. Só que para a galera que paga uma fortuna para ter 3, 30 é, nossa, ferrou, sabe? Então, assim, a gente tem que
quebrar todo esse ecossistema, esse jeito de trabalhar desde os anos 60, porque assim, é outra era, é tudo novo e assim, dá para fazer coisas muito fodas e incríveis, desde que você tenha tudo isso que a gente está falando, né? Processo, base super bem feita, né? Tenha olho, bom gosto, saiba o que você está resolvendo de problema, porque assim, no final das contas, tanto como eu estava falando de workflow, que é super importante, a gente é muito especialista em framework. Então, por exemplo, se a gente pega o bastidor, né, do projeto de caixinhas, o que a gente vendeu para eles quando veio o briefing? Já fazer um framework de imagens de caixinhas, do cofrinho que chama caixinhas. Então, o elemento é sempre no centro, você tem a safe area ali, né, o tamanho do elemento é X por X, tem a paleta de cada imagem, a luz é solar, né, tem toda a direção de arte, mas isso aí foi um pensamento, que é um sistema de design, que o resultado são 120 imagens, mas que é cravado, cara, e não é nada de diferente de você programar um site e falar meu H1, meu H2, meu body 1, body 2, body 3. Só que a galera demorou para entender que você pode sistematizar design com qualidade. Então, a hora que a gente começa a plugar, né, cara, agentes, escala de design e tal, com craft, aí ferrou. Porque é isso que a gente vai falar daqui para frente, não é mais sobre o prompt, sobre como que você fez essa imagem? Isso aí já é coisa do passado, entendeu? Cara, e tu falou um monte de coisa, mas das coisas... O primeiro, tu falou ali do workflow, de várias ferramentas e o que no fundo bebe do Stable Diffusion. Vai sair agora aí um corte de uma aula que eu dei, que eu falei exatamente a mesma coisa, porque é o seguinte, nessa onda de ferramenta, e principalmente no meu papel aqui de professor, assim, né, de Sim. ter que procurar tecnologia, ler um pouco, estudar um pouco, assinar esse monte de coisa, testar coisa e tal, né? Eu cheguei a uma conclusão, cheguei no momento, assim, que eu já tinha visto as melhores ferramentas, assim, todas, que tu imagina agora, as top 10 eu já assinei, já testei, já fiz, e eu cheguei numa conclusão que, primeiro, qualidade não é mais diferencial. Todas têm a mesma qualidade. Agora, como chegar nessa qualidade, pode ser que mude um pouco. Tem umas que tu coloca... tem umas que tu consegue colocar um elemento que tu quer puxar, tem uma... Esse dia eu tava testando o Visual Electric, muito bom, tá? Aquela coisa de Canva infinito. É ruim, por outro lado, porque não tem como tu... Né? Enfim, então, assim, são prós e contras. No final da história, qual é a única solução para a geração de imagem que realmente eu dei, inclusive dei para os meus alunos, assim, cara, galera, só existe uma forma, que essa forma é a principal forma. Chama-se ConfUI, ou outras, tem outros nomes, assim, mas assim, que são interfaces visuais, open source, que você vai conectando caixinhas. E o que acontece? Quando você conecta um modelo a um LoRa, o que é o LoRa daí? Tem uma caixinha chamada LoRa, que é um ajuste fino, certo? Esse ajuste fino dentro do My Journey é isso aqui que vocês estão vendo, tá vendo aqui, ó? Então, tu começa a moodboard, né? Que é bem tosco, na verdade. Assim, tudo. Daí tu, por exemplo, eu quero botar... mas daí tu não consegue fazer a posição. Consegue a posição. Tem uma caixinha lá que chama-se... Esqueci o nome agora. ControlNet. Tem uma caixinha chamada ControlNet. Conhece isso? Dentro da tecnologia de difusão de imagem, tem uma parte que a gente consegue... E aí tu explica um pouco técnico, mas o ConfUI, cara, ele é o código-fonte que sai todas as ferramentas. É o Android, eu costumo falar que se tem um Android, tem o iOS, né? Isso aí. Bom, ponto 1, eu falei exatamente isso justamente no corte. Ponto 2, por que existe esse monte de ferramenta? Mas então por que todo mundo não usa ConfUI? Por quê? Porque que nem eu te dizer que tu não precisa assinar o Windows, tu pode usar o Linux, que é de graça. Mas tenta instalar o Linux para te ver. Tenta criar uma pasta. Exato. Cara, é a usabilidade. Os caras não estão vendendo para ti a tecnologia de criação de imagem, porque a tecnologia, todo mundo que lança um modelo novo, as pessoas mais foda do mundo lançam uma versão aberta, que, por exemplo, o Stable Diffusion, que para mim é a versão mais...
E aí tem um monte de outros em volta. Tem um monte que a gente nem conhece, cara. Que nem conhece. Se tu entrar no site Civit AI e for lá naquele cantinho botar em filtro, tu vai ver que vai abrir uma caixinha e aí ali aparece SD1, SD1.5, SDLX e tem uns nomes, Kuan, Hawan, Kiwi, que é um monte de novo que eu nem mexi, nem usei. E se tu for lá no chat LM Arena ou tu for em outros desses que competem, né, que fazem benchmark de modelos, são tão bons quantos. E aí é o seguinte, o segredo, daí tu levantou outras coisas aqui. O segredo tá workflow e framework. Workflow e framework. Então, tipo, por exemplo, agora, eu tô fazendo uma vinheta para minha abertura do meu canal no YouTube, que eu vou voltar a produzir no YouTube, e eu já tenho como é que é a vinheta. Certinho, eu sei como eu quero, e é uma parada um pouco parecido com aquele da Adobe, que dá para fazer na Adobe, que tem um ControlNet tribom no Firefly, que é aquele que tu sobe lá e aquilo ali funciona muito bem. Para isso é perfeito, cara. Perfeito, é a melhor coisa a melhor ferramenta que tem para isso é aquilo ali. Exato, só que a geração de imagem ela é daquele jeito. Eu não vou falar mal porque eles são meus clientes. Então, tipo, aí o que eu tô fazendo? Pô, cara, então eu preciso de um framework no ConfUI para que eu conecte, faça um framework ali, um workflow bonito, que me dê qualidade de imagem, mas que me dê o que eu quero manter o meu logotipo sempre no meio e ir gerando coisas diferentes em volta e tal, para depois animar de uma... Enfim, tem todo o lance. Sim. Então, eu workflow e framework, tá, sabe? Esse é o lance, não tá nas ferramentas. E não dá para ficar desesperado que todo dia que nasce uma ferramenta nova, tu vai correndo assinar porque aquilo ali... Não, velho. Se tu usar o Stable Diffusion 1.0, que foi uma das primeiras versões que tá aberta, que é a que mais tem 1.5, é a que mais tem tudo da comunidade. Se tu usar aquela ali, velho, bem configuradinho, sabe? Com K-Sampler direitinho, com isso, com referência, com tudo bem configuradinho, tu extrai a mesma qualidade da última versão do MyJourney. A mesma. Exato. Ah, mas o MyJourney agora tem essas versões de foto. Lora, vai lá e pega um LoRa legal e aí, irmão, assim, só que por que não é todo mundo que vai usar e não vai usar mesmo? Que é a dificuldade de se chegar lá, né? Essa questão técnica e essa questão de botão e tal. Então, tem que fazer esse equilíbrio. Até que ponto tu precisa? Eu preciso de geração de imagem rápido, fácil, para todo dia. Meu, de repente o Stable Diffusion o MyJourney vai te ajudar. Exato, cara. O Firefly vai te ajudar e tá tudo bem. Eu mesmo, às vezes, quero criar uma coisa muito rápida. Eu não vou me abrir framework de ConfUI para fazer uma imagem, velho. Não vou fazer, né? Bom, mas dito isso, eu queria te fazer uma pergunta agora que para mim é uma das grandes questões. Se é tão fácil criar, se antes, claro, vocês falaram para eles assim, olha só, a gente gerou 500, vou te entregar 30. Porra, 30, meu? Sim, porque 30 é ridículo para nós criar. Não faz diferença eu criar 30 ou 300 para ti, certo? Tecnicamente, assim, né? Sim. Tá. Qual é a mudança de paradigma, então? Aonde é que nós vamos ganhar dinheiro? Onde é que o fotógrafo, hoje, o foda, pica da galáxia, que faz foto pra caralho, ele, inclusive pro Nubank, ele perdeu esse job. Não entrou esse job mais para ele. Ele não vai poder mais vender foto. Ele vai vender framework, então? Exato. Ele vai vender o jeito dele de produzir imagens, e aí, em vez de uma câmera digital, ele vai utilizar uma generativa, enfim, é isso. Essa é a mudança de paradigma. A gente não precificar mais. Então, quer dizer, eu tô falando isso, tá? Essa é uma pergunta que, inclusive, eu tenho um grande amigo, o Bruno Regalo, que ele é diretor de design global da ChatDaylight. Bruno querido, assim. Super legal. E eu chamei ele e perguntei, Bruno, como é que estão aí as coisas de IA e tal, não sei o quê. E ele falou pra mim assim, mano, os clientes querem mais coisa, mais rápido e pagar menos, né? E é isso, assim, né? Então, como é que tu enxerga essa migração de valor? Se antes a gente cobrava por peça, vamos dizer assim, se a gente cobrava a entrega, que era uma coisa craft de ser feita, para onde vai esse dinheiro? Como é que a gente vai cobrar mais? Como é que a gente vai aumentar o nosso dinheiro se tá mais fácil produzir? Onde é que tu tá enxergando essa relação? Eu vou separar, corrija se eu tiver correto, se eu não tiver correto, mas vou dividir em dois pontos. Assim, uma é sobre precificação em geral e a outra é sobre os profissionais, né? Acho que só para a gente dividir e não ficar confuso. Pode ser? Por favor, meu. Faz do jeito que tu quiser. Eu fico aqui só. Não, boa. Então, assim, a primeira parte é a gente demorou muito, batemos muita cabeça, foi muito difícil.
É até hoje, mas temos uma base de preço das coisas. Mas o que acontece? A primeira coisa, o primeiro mito que as pessoas têm sobre AI é que sempre ela é mais barata e mais rápida, e com a qualidade lá em cima. Esse qualidade lá em cima, nem todo mundo é convicto com isso, porque consome muita coisa de LinkedIn, ali, aquelas bizarrices que todo mundo passou, né? Ah, o ensaio fotográfico da Gucci com o Wes Anderson e Alice no País das Maravilhas, né? Quantas vezes a gente já não viu isso ali no... Hoje é menos, né? Tem coisas mais interessantes, mas eu não tinha muito assunto para produzir e ficava tô na AI, tô na AI, tô na AI. Então eu dividi em dois blocos, assim, tem uma galera que sabe a qualidade que tem potencial, né, nesse terceiro pilar, e tem gente que não sabe, e beleza, porque é rápido, barato, a qualidade é mais ou menos, mas beleza, vai passar ali na média do que a gente está falando de algo mediano. Então esse é o primeiro paradigma, assim. Todo mundo que vem falar com a gente, é, o processo ele é muito mais rápido, porque você, sabendo fazer framework, o processo, né, e tudo, o workflow certinho, se você tiver isso afiado, e a gente só tem isso fazendo e entendendo e tendo tempo de maturação, você consegue acelerar muito, né? Então a gente tem um processo muito claro que depois que você cria esses loras, né, e tem um momento certo de aprovação, tal, você não vai ficar criando só por criar, você consegue cuspir muita coisa rápida, assim. Mas não significa que a gente não estudou para caralho para aprender isso. Foi muito difícil, e é muito difícil. Sim, cara, eu acabo pegando essas coisas aqui dentro do mar, né? Então a gente tem, eu e o Simon, a gente faz tudo, um pouco de tudo, né? Que é uma startup, mas a parte de AI fica muito comigo, assim, a prática mesmo, né? E eu trabalho com isso 24 horas por dia, durmo e acordo pensando, né? E tem vários dias que a AI suga a alma. Você deve ter tido essa sensação. Se eu não sei que fenômeno acontece na AI, mas se você fica querendo extrair uma coisa, é muito mental, é muito técnico. Hoje está um pouco mais fácil com essas facilidades assim. Não, né, assim, ó, tu passou 2 dias em cima de um troço e tu não conseguiu resolver. Esse é o... Chegou no final, assim... Fudeu, não sei o que fazer. Eu tava fazendo um treinamento em Python. Esse dia eu tava aprendendo a treinar em Python, não sei o que. Eu passei 2 dias e eu não consegui fazer. Eu consegui fazer depois de uma semana depois. Mas assim, foi 2 dias não perdidos. Mas essa é uma outra desafio, assim, pra quem trabalha com tecnologia. Cara, tu vai passar momentos que tu vai ficar frustrado, porque... Ah, não, mas o ChatGPT... Cara, só um pouquinho, eu colava tudo... Gemini, ChatGPT, Anthropic, 4 chats ao mesmo tempo, tentando me ajudar, e não dá, velho, não sai, não faz, não acontece. Então, pra quando tu chega num nível que tu tem um LoRa treinadinho e como treinar aquilo e como chegar naquilo, aí tá o dinheiro de repente, mas enfim, eu quero que tu termine a tua linha de raciocínio. Sim, sim. Não, então, e aí é meio isso que você tá falando, assim, eu tô falando tudo isso e a sua fala é muito sobre isso, que não é fácil, não é qualquer um que faz. Eu dou aula também na Miami, né? Ontem a gente terminou uma turma lá de AI. E quando você tá na teoria, eu faço um curso bem prático ali pra galera ficar com a mão na massa mesmo e não ficar aquela coisa de fiz aqui, daqui 15 dias vocês fazem aí, eles acham que vai dar certo e vai dar tudo errado, né? E eu mostro muita realidade, eu falo assim, a gente vai animar. Qual que é a chance de dar certo essa animação? É a porcentagem que você estava falando, 70% de chance de dar errado e 30% se tiver muita sorte de dar certo. Então a gente vai fazer aqui, vocês vão ver que vai ficar zoado, vai ficar ruim. Para depois a gente lapidar, ver o que está acontecendo ali para chegar no que a gente quer. Então tudo isso é muito importante, assim, esse processo. Então, voltando ali, né? Como que a gente vai ganhar dinheiro e mostrar para o mercado que a gente tem essa possibilidade? Ao mesmo tempo que você tem que criar reputação e reconhecimento do mercado, então como que você faz isso? A melhor resposta é trabalho. Quando você consegue romper, né, um Nubank, uma Claro, uma Vivo, uma Natura me contrata,
falou, opa, peraí, essa galera tá fazendo algo diferente que já tá chancelado. Então, acho que a primeira não tem uma resposta exata, mas tem várias coisas para a gente discutir. Então, a primeira parte é estourar a bolha. Fazer um projeto para um grande cliente e que você explique o case e o case seja reconhecido pela comunidade de algum jeito, é um grande caminho a ser percorrido, né? E tem aquele ditado que a gente aprendeu já desde novinho, né? Que fazer trabalho ruim e bom demora o mesmo tempo, né? Então, é melhor gastar tempo com coisa... Se eu não me engano, dá até mais trabalho fazer o ruim. Exato. Tem que refazer, tem que é brabo. Depois você tem que tomar um vinho ali para você ficar de boa. Não tô brincando. Mas, então, assim, tem que estourar essa bolha e a partir disso, o que a gente faz, assim? Uma das coisas que a gente fez muito e a gente faz e isso virou projetos, quantas vezes veio um desafio gigantesco que a gente não sabia como resolver? Então, exemplo, eu tenho que fazer um pack shot para um filme e usar o produto real na AI, que vai ter um monte de, sei lá, um cenário de natureza com folhas, flores, estou chutando exemplo X. E o produto tá lá lindo, maravilhoso, com rótulo certinho e tudo mais. Chego para você, Léo, então vamos fazer esse projeto, eu sou empresa tal. Só dá para fazer? Não dá? Hoje a gente tem mais ferramentas, né, que é mais possível. A gente gastou muito tempo em protótipo. E aí você tem um argumento também de quanto a gente vai conseguir fazer aquilo ali para aquela empresa e vai ter um resultado bom. Então, a maioria das vezes que vieram e vêm projetos muito difíceis e diferentes, a gente nunca responde na hora. A gente fala assim, dá 2 dias, deixa eu ver aqui. E a gente nunca faz loucura de pegar algo que não dá para fazer, porque aquela coisa do guerreiro brasileiro, sabe? Nossa, sou guerreiro, vou varar a noite. Não existe. Cara, é técnica. Não existe, a gente não tem mais espaço para esse tipo de coisa, assim. Então, me dá 2 dias, ninguém vai morrer, porque vai demorar 2 dias para mandar um orçamento. Se é tão importante assim, desculpa, né? Se não pode esperar. Aí a gente chega com uma proposta que tem o resultado que a gente fez ali, mesmo que não é final, nem é para ser, mas entra de novo no âmbito do protótipo de alta fidelidade. A hora que o cliente vê, fala assim, cacete, meu pack shot lindo, maravilhoso ali na Mata Atlântica e eu tô lendo o meu rótulo e é foda, cara, eu vou fazer assim, quebra o paradigma já de qualidade das coisas, né? E aí sempre vai ter o comparativo do processo tradicional. Uhum. Então assim, se eu produzir 50 fotos, ficaria X. Se eu fizer 50 na AI, quanto vai ficar? Então assim, qual que é a equação disso no final, né? Estamos todos aprendendo que é uma coisa nova. Tem que fazer um equilíbrio entre as coisas, né? Mas a gente não pode nunca desvalorizar e dar de graça e falar que é muito rápido, muito barato e tudo mais, entendeu? Então, a gente só consegue romper isso e ter valor agregado a partir do momento que você tem os cases e é reconhecido pelo trabalho, pela indústria. Não é muito diferente do que você lançar uma empresa. Sei lá, dentro da área de comunicação, lançar uma agência de propaganda, lançar um estúdio. Quando você começa a ser relevante para uma empresa grande vir trabalhar com você, quando você tem algo diferente, você tem algo novo, você tem uma entrega incrível, você tem cases incríveis, você tem que ter diferenciais, porque qualquer empresa, vou abrir um restaurante, tem que ter isso. Então não adianta nada a gente falar, a gente é uma empresa de design acelerado por AI, tem uns jobs mequetrefe lá de AI, eu uso meia bomba. Ninguém vai querer ficar pagando. Ninguém vai querer ver o benefício. Então vem toda a nossa bagagem de mercado, de falar, pô, fulano trabalha não sei aonde, o outro tem, né, ninguém vai pôr o seu nome em risco, tem um monte de coisa que está na mesa, né? Por outro lado, as empresas, todo mundo já viu isso, né, de alguma maneira, querem arriscar muito pouco com inovação. Você tem uma grande grana de marketing, né? Cada vez tem menos dinheiro no mercado rodando aí. Você vai querer pagar para ver? Eu quero pagar para ver em cima de um protótipo que eu sei que funciona, né? Eu vou pagar para ver porque eu conheço o Léo e ele vai
entregar, né? Ele vai ter uma relação de transparência. Então, tudo isso vem da soma, né? Quase como um equity, vamos dizer assim, de reconhecimento. Aí você consegue furar a bolha, e um dos grandes segredos também é falar não, né? Então, assim, dá para fazer tal coisa, né? Não dá, a gente fala, não dá, ou me dá 2 dias para eu testar. Isso é uma credibilidade gigantesca, porque a empresa fala, putz, eu posso confiar. É quase como antigamente tinha alguém de tecnologia, sabe? Dá para fazer essa aplicação no iPhone? Então você tem que estudar muito, e aí no final das contas, não tem uma resposta precisa, mas tudo isso vai na balança, entendeu? Então, assim, quero trabalhar com empresas grandes que quer só explorar e falar que tudo duas jujuba e é para ontem. Não quero, vou achar outros clientes. Vai ter clientes que vai encaixar com o que eu quero e minha empresa. É igual a gente, né? Vai ter gente que gosta da gente e vai ter gente que não gosta. E aí a gente vai criando a rede e um projeto chama o outro. Então tem que ficar muito ligado qual é o meu próximo projeto que vai atrair a próxima empresa. Ou eu vou crescer dentro dessa empresa, porque o Nubank Caixinhas, o outro time lá de comunicação gostou, agora quer fazer com o AI, já sei que a empresa tal faz e aí por aí vai. Então essa é uma primeira parte gigantesca do que eu quis falar. A segunda parte sobre os profissionais, para mim é muito sobre o que a gente está fazendo, eu e você. Cara, você não teve que se reinventar para AI, você não teve que apostar. É isso, cara. Qual que é a diferença de um fotógrafo? É a nova realidade, não é sou eu, não é você, a galera tá lá na China, no Vale do Silício, decidindo as próximas coisas do mundo aí, e a gente não vai mudar, entendeu? Ou a gente entra no esquema ou a gente tá fora. Então é bem assim, ou é ou é. E para mim não diferencia nada do que a galera que trabalhava com gráfico, né, antigamente, aquela coisa toda tradicional, né, das mesas de montar layout e tal, tradicionalmente, e veio o Photoshop e o computador, entendeu? A AI é o novo computador, é o novo Photoshop. Como que você vai entrar nisso? Muita gente pegou aquele conhecimento e falou, boa, vou entrar no computador, vou pegar todo aquele conhecimento prático que eu tenho, e brilhou, porque são as melhores pessoas para fazer. Então, se um fotógrafo pega a AI e põe todo o seu conhecimento, brilha, porque tem o olho, tem todo o diferencial. E aí, tem outras manhas de fazer a coisa, assim. Fazer todas as imagens, né, pegando imagem na AI é um jeito. Por que você não faz híbrido? Vamos fazer híbrido. Então, por exemplo, o cliente tal não deixa fazer ser humano na inteligência artificial. Então, eu vou pegar, vou bancar toda a rede que eu tenho, né? Vai ter maquiadora, figurinista, modelo. Eu vou pegar essa modelo, fotografar, vou criar o LoRa dela, tudo assinado, contrato, tudo bonitinho. Vou pagar toda a rede que tem e vou fazer um shooting em AI usando os dados da modelo. Por que ninguém faz isso, entendeu? Por que não pode ser um jeito de trabalhar? E assim, se a gente pegar as margens de um projeto, né, cara, o cachê de um fotógrafo, a visão criativa, vai ser diferente de um jeito tradicional? Não. O que vai acontecer? Você vai economizar em alguns aspectos, né? Que não vai ter, você não vai ter algumas coisas que você teria de custo, e você vai ganhar a mesma coisa ali, e você só mudou a ferramenta, entendeu? Então, assim, mudar o mindset e aproveitar da tecnologia para, em vez de ficar sofrendo, falar, acabou tudo, ferrou, a culpa é do fulano, isso não é culpa de ninguém, é daqui que está a nossa esfera que a gente conhece, entendeu? Aí a gente tem que se atualizar, e tem espaço e tem maneiras de fazer, híbrido, usando o talento de todo mundo, dá para fazer umas coisas incríveis, sabe? É mais ou menos isso que eu penso. Cara, e eu concordo totalmente contigo, e para resumir um pouco assim, o que tu disse, o equity, esse que tu falou, né? Tipo, o conhecimento que tu tem, toda a tua rede, todo o teu... Tu não tá... É a mesma coisa que um fotógrafo tradicional, vamos falar do fotógrafo tradicional, tá? O cara é tradicional hoje, assim. Por que existe um fotógrafo que cobra 100 mil reais para fazer um shooting, e tem fotógrafo que cobra 10 mil reais para fazer um shooting, e tem outro que cobra 1 milhão? E fala que entrega a mesma coisa. E aí vai te entregar, de repente o de 1 milhão vai te entregar menos fotos até do que o de 100 mil.
Por que E que o tu de, paga 1 milhão pro e o cara? de 5 fala que entrega de 1 milhão e não entrega, né? Que E não tem esse entrega. outro caso. Exato. Então, assim, por que que tu contrata o de 1 milhão? Por que que aquele cara tá cobrando 1 milhão? Sendo que, marginalmente, assim, as margens dele e o produto, né, vamos dizer assim, os insumos que ele vai utilizar para fazer a foto, vamos dizer, né, o produto ali que ele está executando, não chega nem perto de 1 milhão. Ele não tá, mesmo pagando toda a equipe, mesmo pagando todo mundo, Sim, não sim. chega a 1 milhão. Como é que o cara de 100 mil, por que tu tá cobrando 1 milhão? Porque tu tá pagando 1 milhão pelo conhecimento deste cara, pelo equity desse cara, pela visão dele. Tem aquele produtor musical que é um cabeludão, assim, não lembro o nome dele, um gringo, e ele já produziu todas as bandas do mundo, assim, o cara é foda pra caralho. Mas perguntaram pra ele por que chamavam ele, qual é o segredo dele, né? E ele disse, cara, velho, eu não sei tocar nada, Isso. não sei nem entendo de música direito, mas eu sei o que é legal. Eles me contratam porque eles querem a minha opinião do que eu acho legal ou não. E é isso, entendeu? Esse é o lance. Esse é o lance. O lance é, cara, tu cobrar é pelo teu conhecimento. Pelo teu conhecimento e não pelo teu trabalho braçal ali. Porque é isso que a inteligência artificial. Assim, e daí tem mais, mas daí tem um outro contraponto, tá? Nesse ponto, assim. Ah, meu, como é que para fazer um shooting, quanto tempo demoraria? Ah, para fazer um shooting normal, vamos chutar assim, ó, vamos ser mais maluco possível. 2 semanas. Vamos botar assim que um prazo de emergência. Normalmente 30 dias, mas vamos lá, 2 semanas. Sim. Tu tem um dia de não sei o que, tem outro dia disso, tanana, tanana. Quanto tempo tu vai demorar para construir um framework bom, que seja útil? Quanto tempo tu acha que tu vai demorar? Tu não vai demorar um dia, velho. Entendeu? Tu vai demorar também um período de tempo. Só que Sim. depois que ele está pronto, ele gospe uma escala absurda. Só que isso é meio maluco a gente ficar de cara, porque a indústria natural de produtos físicos, por exemplo, ela é feita assim. Quanto tempo tu demora para construir uma forma de um carro lá, para fazer a porta de um carro? Pô, os caras demoram 6 meses, velho, porque arruma, pá. Depois que tem aquela porra, os caras produzem 1 milhão, velho. Então o que acontece? Na nossa concepção de criativos, nós temos esse é o paradoxo, de que criar coisas novas, extremamente complexas, é muito difícil. E eu acho que é sim muito difícil. Porém, agora com a possibilidade de dar inteligência artificial, ficou mais fácil fazer, ficou mais rápido de fazer essa parte que é criativa, né? Então, volta lá no início que a gente falou, cara. O lance é workflow, framework e conhecimento e repertório. E esse teu equity que tu vai conquistar, né, durante o tempo todo. E aí, assim, tu vai cobrar, quando tu vai fazer um orçamento hoje, cara, tu vai fazer um orçamento de uma identidade visual. E aí tu vai, dentro dos assets que tu vai entregar para o cliente, tu vai entregar também templates de redes sociais, por exemplo. Cara, não bota no orçamento, tu não vai cobrar X reais por cada peça. Não deve ser feito. Acho que não pode deve. abrir. Não pode Até abrir, antes assim. mesmo de inteligência artificial, cara. Eu nunca fiz um orçamento no qual eu tô descrevendo. Que nem esses dias eu fiz um orçamento para um cliente meu, uma marca de suplemento, que ele quer trocar todas as embalagens. Ele quer todas embalagens. Porque ele começou assim, cada embalagem de um jeito, cada embalagem de um jeito e tal. Daí eu falei, cara, olha só, nós precisamos criar um design system, que é ter um sistema de design que sirva para todas as tuas embalagens, sirva para tudo, entendeu? Tudo isso. E daí eu mandei um orçamento para ele disso, e ele disse assim, não, Léo, tu errou no orçamento aqui porque tu botou que são 120 SKUs, e na verdade não são 120, são 30. E eu disse para ele, cara, não faz diferença nenhuma para mim se é 30 ou se é 600. Porque, primeiro, não sou eu que vou desdobrar essas peças. No orçamento ele dizia, não, eu tenho uma equipe interna de design e tal, não sei o quê. Então, assim, pra mim não faz diferença nenhuma, cara. Se tu vai fazer 2 embalagens ou 2.000... Você vai vender o pensamento, né? O que eu vou vender é o pensamento. O que eu vou vender é o prompt pra ele. Isso. Ó, é um prompt que aqui tá descrito como tem que ser as variáveis, como é que é uma variável, o que tu vai mudar quando muda tal coisa. E aí, cara, pra mim tá sendo incrível aprender programação, assim, estudar mais isso, porque o pensamento lógico de programação
faz falta para um criativo, cara. Faz Ai. falta. Toda vez que a gente vai construir sei lá, um título para alguma coisa, a gente vai lá e faz do zero, cara. Sendo que a gente tinha que pensar, não, só um pouquinho, isso aqui tem que ter um jeito de eu arrumar isso para que sempre seja do mesmo jeito. Quem trabalha um pouco com desenvolvimento web, também tu falou do H1, H2, tem um pouco essa referência. Mas quem é designer gráfico mesmo, raiz, o cara não tem isso. Tu vai abrir o PSD do cara, é uma zona, tudo é uma zona, né? Então, assim, para resumir a ópera, não é cobrar mais o trabalho, o entregável ali, né? A peça, o asset, porque isso aí vai se transformar é muito barato fazer. O que é caro fazer agora é a produção em si. Mas, cara, aí uma outra pergunta que eu quero te fazer, que me vem também muito, assim, as pessoas perguntam. Naturalmente, quem tá se dando bem neste mercado e vai se dar cada vez melhor são os sêniors. São os caras que são sêniors que já tem uma habilidade, tem esse repertório todo, e aí sim, cara, aí qualquer coisa que cai na mão dele, ele consegue resolver, né? Beleza. Mas o júnior, cara, e o cara que é novinho, o cara que não... Onde é que ele vai entrar nessa história? Porque hoje mesmo eu publiquei um lance sobre o Adobe Gen Studio, que é uma suíte generativa lá da Adobe e tal, que replica a peça, que já faz todas as campanhas, tudo certinho. Isso era trabalho de um júnior, cara. E o júnior começava a ficar bom quando ele começava a desdobrar a peça, desdobrar, até chegar um ponto que ele, né, tu ia aprendendo ali o beabá do design gráfico, por exemplo. E não vai ter mais espaço para júnior, porque vai existir. Como é que tu enxerga isso, assim? Como é que o cara entra hoje no mercado? Como é que ele... Sabe, eu vou aprender ferramenta, mas tá, uma ferramenta sem repertório não adianta nada também, entendeu? Então, como é que é a tua opinião disso? Como é que tu enxerga esse mercado para quem tá iniciando? Sim. Não, bem interessante essa pergunta. Eu enxergo o seguinte, até inclusive pelos exemplos que a gente teve nesse tempo aqui no mar, assim. A galera que fala que faz AI, usa AI e tal, e já é sênior, por ser muito novo, é raro os exemplos. Tô falando pro tipo de trabalho que a gente faz, tá? Não tô falando vou fazer um concept de um shooting, vou cuspo um Midjourney. Isso aí tem de monte, vai ter cada vez mais, que em vez de você fazer o layout, você faz ali uma imagem para te ajudar a vender alguma coisa. Então eu quis falar isso só para não entrar nesse ponto aqui, porque vai ser normal, vai ser o arroz com feijão, o ovo frito ali, né? Agora é o seguinte, quando a gente entra em coisas mais cascas de AI, de sistematização, de animação, de mindset, de workflow, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa júnior aprender do que alguém que é sênior. Por quê? Que é o mesmo caso de eu ter um filho de 13 anos. Ele nasceu com o celular na mão. Ele vai ter muito mais facilidade de ter nascido com celular e aprender novas tecnologias de alguém que teve que fazer todo o rolê, que é de outra geração, de não sei o que, não sei o que. Então o que eu acho? Que é muito novo ao mesmo tempo, mas essa galera, na hora que elas já nascem com a AI, vai acontecer muito rápido de deixar todo mundo para trás, entendeu? Então é muito mais fácil um júnior, e aí depois eu vou falar do repertório, né? Pegar tudo isso e aprender e ter gana, não ter preguiça, que é um pouco que a gente estava falando, né? Tem muita gente preguiçosa que quer um negócio pronto, não quer ralar, a AI não responde para mim, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então eu acredito muito mais na galera nova desenvolvendo e desenrolando do que alguém que já está mega estabelecido. Isso é um lado, né? Por outro lado, o que falta? Bagagem. Mas, para mim, ao mesmo tempo, não é diferente do que a gente sempre teve na nossa área, que é eu tenho uns 5 projetos na empresa, vou dar o mais simples e vou treinar aquela pessoa para já ela pegar o mais simples e resolver sozinha, ela vai escalando. Então, assim, o que tem de diferente? As coisas mecânicas e automáticas, a gente vai ter os agentes, as automações para desenvolver isso. Por outro lado, não tem valor agregado e a gente tem o privilégio, né, nessa época que estamos vivendo, de não gastar tanto tempo com coisa besta, sabe?
que é importante na entrega toda, mas ao mesmo tempo não desenvolve os outros aspectos da carreira de um designer, diretor de arte. Então eu acho que por um lado a gente ganha muita agilidade na automação, né? E aí está muito claro nessa conversa que o grande diferencial é criar esse workflow até chegar na automação, e a automação vai ser um botão, né? Tô falando de um jeito bem simplório, mas não é tão simples assim, mas beleza, vamos deixar assim. E ao mesmo tempo, a gente precisa de muita gente para pensar e fazer isso, né? Porque assim, uma pessoa consegue tocar um projeto, 2, né, no máximo, mas se eu tenho 10, eu preciso de gente pra caramba. A gente está passando por isso, assim. Quantas pessoas conseguem pegar um projeto e desenvolver e desenrolar mesmo e falar, pô, entreguei de cabo a rabo o projeto? É raríssimo, é muito, muito, muito pouca gente. Fazendo projeto comercial, entregando, parrudo, e aí saber falar com o cliente e tudo mais, é muito difícil. Mas a lacuna que a gente tem, que é o que eu estou dizendo, é gigantesca para gente, para as pessoas que estão começando. Desde que a pessoa já comece nessa onda nova, né? Agora, eu quero fazer toda a transição, mas eu não sei o que, aí vai ser difícil, entendeu? Perfeito, cara. Aí tu me deu um ponto de vista aí, que é o ponto de vista de framework mesmo, assim, né? O cara pode ser que ele não desenvolva todo o framework agora, ele vai trabalhar numa parte do framework só no início. Vou botar esse cara aqui para aprovar a imagem, o que tá certo, o que tá errado, mas quem vai criar vai ser eu, por exemplo. E pesquisa, tipo, tu vai cuidar só de pesquisa por enquanto, cara, sabe? Vai usar os agentes que a gente tem de pesquisa e vai ajudar eles lá, vai ver o que é bom, o que não é. Sabe o que eu acho? Ô, Léo, rapidinho, desculpa te cortar, mas você deu um insight muito legal, assim, que eu acho que pode ser, né? Quem sou eu para cravar algo, mas pode ser que a gente tenha meio que a indústria de animação tem, que é assim, um profissional especializado em pelo, um profissional especializado em rigar para animar, outro em motion. Porque assim, se a gente cortar o processo, né? E produção de filme é meio assim também, né? Eu tenho o conceito que eu vou vender um tratamento para um cliente. Tem gente que é só de tratamento, fica ali só vendendo, ganhando diária, outra é só de pós. Se a gente aplicar esse processo para AI, temos. Daí você pode, a pessoa começa na pesquisa, né? Depois ela vai para treinamento de LoRa, o outro vai ser só expansão de background, o outro só de animação, sei lá. Vai ter as especializações. Por isso que uma carreira muito próspera e cada vez mais vai ser difícil ter generalista. Por outro lado, especialista vai crescer demais, né? Esse é outro contraponto, cara. É outra maluquice. Tu acabou de dizer uma coisa que na minha concepção é o contrário. Mas eu também fico brigando com isso na minha cabeça. Eu não quero cravar nada, porque não, especialista e generalista. Eu acho que quem é generalista nesse dia de hoje tá tendo mais vantagem no dia de hoje. Que é uma coisa assim, super. Peraí, eu sei um pouco de cada coisa, tá ok. Mas logo mais... Isso. Vai descer um pouco mais, que vai acontecer isso, assim, tipo, cara, eu preciso aprender machine learning para treinar a LoRa. Pô, mas será que eu preciso aprender machine learning? Será que não tem um cara já que era de machine learning e eu posso chamar esse cara? E olha só, teu lance agora vai ser treinar a LoRa, velho. Entendeu? E sei lá, e ele é um cara já de programação, ele já faz isso há muitos anos e ele é especialista nisso. Então, eu acho que um diretor de criação, de repente, precisa ser o cara mais generalista. Isso, que vai o maestro ali. E aí tu, fazendo o contraponto que tu disse, a dificuldade de ser um diretor de criação. Com certeza é muito mais complexo, porque o diretor de criação ele é um cara que tem que entender de várias variáveis e ver quais dessas variáveis tem mais peso ou menos peso, né? Se vai ser a mensagem, se é o design, se vai ser o visual, se vai... E é muito mais difícil, é mais difícil, por isso que um diretor de criação é um cargo acima de um diretor de arte, ou um cargo de um redator, enfim, pela ordem natural aí, né, do mercado. Exato. Enfim. Ô, Léo, e tem uma coisa que nesse ponto que a gente está falando, exemplo, a gente está falando de Confluent UI, né? Nessas nossas buscas, teve um job de ilustração que tem no nosso portfólio, que foi para Django, que na época não tinha tanta animação, acho que nem hoje daria para resolver nesses lumas da vida aí, que tem Runway e tal. A gente teve que ir pro Confluent. E
E aí a gente descobriu foi um mocho que trabalha aqui e tal, ele descobriu o Chicó, que é incrível, ele descobriu um workflow dentro do Conf, né, ele tem um PC absurdo e tal, e ele descobriu que aquele workflow eram os brushes que você tinha, então, o estilo da ilustração, você marcava onde você queria que animasse os pixels, né? E ficava lupando ali, e foi assim que a gente resolveu. Ficou bonito pra caramba. Tal. Mas... É umas tags de uns bichos, assim, que vocês fizeram. Caralho, assim. E aí, Léo, o que a gente... Oi, desculpa, pode falar? Não, dá pra fazer uns NFT daquilo, assim, eu comprava certo. Foi isso. Virou NFT Tinha toda uma lógica, né, de gameplay, de reconhecimento de badge ali, mas eles fizeram NFT e tal. E o que é legal que a gente descobriu, que tem a ver com esse papo de especialista versus generalista, cara, tem um monte de empresa, isso é uma dica aí para quem quiser também, que só faz e ganha dinheiro com workflow de Conf UI. Então, por exemplo, você tem um desafio. Eu tenho que fazer uma animação, blá 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 blá. E a gente encontrou muito na Índia. Tem uns caras muito fodas disso. E ele tem uma empresa só de workflow de Conf. Então você fala o desafio, ele vai falar, meu projeto é 15 dias, eu vou fazer tal coisa, vou entregar isso, você quer uma interface para você não ter que entrar no Conf, vou fazer um HTMLzinho ali. E a empresa é disso, cara. E é incrível. Então, assim, cada vez mais eu acho que vai ter essa galera muito especialista num determinado ponto, assim, sabe? Cara, sabe que eu fiz uma aula de introdução à inteligência artificial na minha comunidade, inclusive aulas quintas-feiras, link aqui embaixo, que eu descobri, inclusive é um nome bom pra caralho. Vou falar aqui porque foda-se, as ideias boas tem que ser... Tinha uma função, quando o Teilhard de Jacquard, você conhece essa história? Em 1812 ou 1808, me perdi agora, o Jacques Jacquard, que foi um francês, ele desenvolveu uma máquina que chama Teilhard de Jacquard, que baseado em outras tecnologias que tinham antes de cartões perfurados, tinha umas caixas de música que usavam, mas ele pegou na indústria têxtil para fazer bordados complexos, tecidos com tu tinha toda uma gama de profissionais que eram tecelões fudidos, assim, os caras que... E tinha um cara chamado Drawboy, que era uma criança, inclusive na época, 1800 e pouco, ficava em cima da máquina, que as mãozinhas eram menor, e a criança que ia jogando as coisinhas, enfim, os tecidinhos, as coisinhas ali para construir o padrão. E aí, quando esse cara entrou, ele inventou uma máquina que era um cartão perfurado, e no cartão perfurado ele desenhava o padrão. Então a máquina lia os cartões perfurados e não precisava mais desse cara para bordar. O que aconteceu? Claro, queriam botar fogo nas máquinas, botaram, quase mataram o cara, enfim, mas resumo da ópera. O custo dos tecidos caiu tanto que todo mundo podia andar bem vestido daí, entendeu? Então... No contraponto, né? E o que aconteceu? Os caras que eram bons, os drawboys, as crianças ali, ou enfim, os profissionais tecelões também, muitos perderam o emprego, que não se atualizaram, vamos dizer assim, né? O capitalismo fudeu com a vida deles, mas outros começaram a usar a experiência deles para desenhar os cartões. Então, em vez de manejar, os caras desenhavam os cartões e vendiam os cartões, daí se criou uma indústria gigante de programadores de cartões, cara. E aí foi o início, inclusive, foi a inspiração para os computadores depois, que foi os cartões, enfim. Então, esse lance de framework é a mesma coisa, velho. Então, tipo assim, acabou, então não podemos mais, tirar fotografia, acabou o mercado. Não, velho. A gente pode construir agora frameworks de trabalho para pessoas trabalharem em cima disso. Né? Exato. E escalar, né, cara? Escalar, velho. É isso, assim, né? Então, muito foda, meu. Bom, papo que a gente podia aqui passar dias falando, né, cara? Que é uma coisa muito boa. Tem muito assunto. Não, desculpa, te cortei. Não, eu falei que tem muito assunto, é muito legal. É muita coisa. E tem muita coisa que a gente não sabe mesmo. Eu volto e meia dou minha opinião, porque eu acho que é legal. Eu tenho uma opinião sobre as coisas, mas eu mudo de opinião também. Do dia pra noite eu mudo. Às vezes eu vejo uma informação e penso, caralho, olha só. Mas eu acredito que se tu continuar estudando e tu for um cara interessado e tu gosta desse mercado, tu gosta do mercado de criatividade, de publicidade, de design, seja o que for, meu, não te apavora, velho.
vai estudar, vai trabalhar, entendeu? E vai colando em gente boa também que já tá vendo isso, então, que nem assim, pô, eu venho aqui, falei contigo, já comecei a seguir vocês lá, porque eu vi, pô, quando eu vi o bagulhinho do Lora que vocês fizeram ali, aquilo ali validou uma coisa que eu já vinha estudando, entendeu? Eu pensei, caralho, olha aqui, mano, eu posso vender um arquivo Lora, então. Quer dizer que eu posso chegar pra marca e dizer, em vez de eu entregar só um manual de marca, eu entrego um arquivo Lora. Então, olha como, em vez de estar diminuindo o que eu tô fazendo, tá aumentando. Tipo, se tu olhar pela perspectiva certa, não tem certo e errado, mas se tu olhar pela perspectiva otimista, tá aumentando a quantidade de possibilidade que a gente pode criar. Muito, cara, muito. Em vez de diminuir. Não, agora eu não posso mais fazer imagem. Não, mano. Pelo amor de Deus, agora tu pode programar um sistema pro cara se tu quiser, porque tem, né, tem sistemas tipo Cursor, o Firebase agora da Microsoft, do Google, enfim. Então, eu te falei nos bastidores, que eu fiz um plugin para o Figma pra mim fazer uma coisa que eu quero fazer interna minha. Tipo, eu tenho uma coisa que eu gosto de... Cara, eu programei um Exato, plugin. Exato. Entende? Então, eu acho que a primeira é a caixinha do... É a caixinha do design mesmo, assim, a caixinha do resolver o problema. Qual é o problema que eu vou resolver? Sabe? Eu vou resolver este problema aqui. Como eu vou fazer isso? Tem muitos jeitos agora. Tem muitas formas agora, né? E eu acho que cada vez mais, eu acho que o mais gostoso de tudo é que tá dando-se valor agora aos conhecimentos empíricos que tu tem das coisas, do mundo. Exato. Certo? E não só técnico, sabe? Não só... O software, a ferramenta, né? O 3Dzeiro ali, né? Isso aí, entendeu? Então, eu acho que a gente tá entrando numa era... E assim, agora só pra fechar, que eu queria falar, que eu não falei no início, que quando tu falou quando veio o flat design na internet, inclusive eu tava conversando com um amigo meu também, que é vetera, assim, sempre trabalhou comigo, programador e tal, e ele, cara, como ficou chata a internet. Super. A internet no sentido visual, estético, ficou chata, assim, porque tudo é igual, tudo... Daí, claro, hoje em dia já tá até diferente, existem muitas tecnologias novas, Node, até ali como é que é aquela de CGI, OpenGL, enfim, várias frameworks de trabalho que tu consegue fazer coisas muito malucas. Tu vê naquele site, que inclusive eu acho que tu era júri daquele site maravilhoso, que é o Awards. Awards, sim. Isso, que tu vai lá, todo dia tu entra lá, nossa, tem vídeo, 3D, que era um pouco daquilo que a gente bebia lá atrás e tal. Eu acho que nós estamos vivendo o mesmo momento agora da inteligência artificial. Tipo, tá todo mundo, sabe, fazendo de tudo um pouco. Que divertido, vai ser... cara, voltou a ter diversão, alegria. Alegria. Todo dia eu abro o meu Instagram ali, ou meu Feedly, eu assino, tem uma ferramenta chamada Feedly, pesquisem aí depois. Que massa, eu vou procurar. É um agregador de RSS. Antigamente, eu que sou da época do Google Reader, né? Daí, Delicious, E é tipo isso, só que daí tem umas ferramentas legais ali que já filtra e tal. Então todo dia eu entro ali, porra, lançaram tal coisa, o outro fez... Sim. Cara, isso é uma sei lá, eu acho que é um mundo infinito de coisas, assim, enfim. Sim. Pedrinho, pode falar. Deixa eu só falar uma coisa que, quando você estava falando, que tem a ver com o último ponto, assim, mas é um insight e uma dica para todo mundo, né? Que a gente tava falando o que o fotógrafo vai fazer e tal. A gente tem uma chance, como designers e profissionais da comunicação, que a gente nunca teve antes, de produtizar o nosso trabalho. Onde eu quero chegar? Se eu sou dono da lógica e da expressão do sol da Claro, eu entrego 30, e daqui 6 meses eles pedem mais 30, depois 6 meses mais 30, depois mais 30, entendeu? Olha o quanto poderoso é isso que antes eu não tinha. Antes eu tinha que destruir isso, tinha outra agência que ia furar os olhos ali para pegar conta, para não sei o quê. Então, assim, a gente tem a chance na mão de produtizar e virar dono, como era antigamente, sei lá, a agência tal é dona do pensamento de Skol dentro da Ambev, entendeu? Olha, eu vou te contar, quão foda é isso. E eu fiz um vídeo um tempo atrás, que eu tava na cachaça de estudar Web3. Eu virei Bitcoiner, eu sempre gostei do Bitcoin, mas eu fiz um curso esses dias, uns meses atrás, e eu aprendi o porquê que o Bitcoin é tão foda. Eu entendi as tecnologias por trás e todo o rolê, tá? Daí eu surtei. Aí beleza, pensa só o seguinte,
que tu tem agora o framework que cria o Sol da Claro, e logo mais, daqui a pouquíssimo tempo, com várias tecnologias de Web3 descentralizadas, tu vai poder ganhar royalty em cima da porra do solzinho da Claro. Toda vez que uma imagem aparecer do solzinho em algum lugar da internet, de um aplicativo e tal, tu vai ganhar 0,00001 token lá, sei lá do que. Então, igual música, né? Igual música, irmão. Tu imagina só que o mercado de design, mercado visual, gráfico, é a primeira vez que a gente pode começar a ter um vislumbre de ganhar royalty sobre a criação de uma forma completamente sem precisar... Sem precisar ser artista também. Exatamente. Eu acho que o mercado de música fez isso e eu acho injusto no mercado de visual não ser também. Sim. Só um pouquinho, eu cedo todo o meu direito patrimonial da minha obra pros caras. Cobrei 100 mil. Tudo bem, mas 100 mil não é nada perto de tudo que aquilo vai valer depois. Não é que nem uma música. A música, eu fiz uma música, cara, é do direito autoral do cara, acabou, velho. Daqui a... Tem período de tempo, né? Mas enfim, daqui a 20 anos o cara tá ganhando dinheiro ainda com a música. Super. E por que não é assim com o visual? E vai começar a ser assim. Várias aplicações vão começar a surgir. Vai ser, eu não tô cravando isso, mas é meio natural isso. Sim, se tu estudar um pouquinho de tecnologia de descentralização e ativos digitais e NFT, que é uma palavra que acabou virando ripada e sendo mal usada, mas é uma puta tecnologia por trás, que isso vai voltar ainda daqui a pouco, embutida em várias outras coisas. Então a gente tá vivendo um momento muito incrível, velho. Eu acho que... Animal. Coisa, assim, que nós nunca podemos viver, sabe? Então, tô muito feliz, velho. E, Pedro, agora sim, muito obrigado, irmão, por tu ter aceito. Tu é um cara muito massa, e tu é totalmente diferente do que eu achei que era. Sei lá o que eu achei que era. Achei que tu era meio artistão, assim, sabe? Pelo nome. Não sei, velho. E é meio maluco, né? E não, tu é um cara... Não que se tu fosse artistão não ia ser legal. Só tô dizendo que é diferente, né? Tinha um pré-conceito de ti que era diferente. E, cara, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Quero fazer mais coisa com vocês. Deixo aberto aqui meus canais também, tudo. O que vocês precisarem, que tiver de desenvolvimento, de ideia, de educação, cara, vamos trocar. Eu vou bater na tua porta várias vezes para perguntar coisa, eu acho que esse é o segredo da vida, é a gente... Sim, temos que trocar, cara. Trocar. Tem que unir. Esse é outro ponto, assim, a gente se uniu muito lá atrás, agora a gente tem que voltar de novo, cara. A galera, na comunidade, tô falando. Eu acho também. Eu acho que, inclusive, na época que nós tínhamos menos recursos de informação, a gente era muito mais... maior. Era muito mais unido. Tinha fórum, cara. Eu lembro de fórum. Eu já fui administrador de fórum, velho. Sim, é muito legal. Nossa, era muito legal, velho. E hoje em dia é tudo muito volátil, é tudo muito rápido, é tudo muito... Só que os problemas são os mesmos, assim, querendo ou não, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Mano, palavras finais aí pra galera que nos escuta. Deixa teus arroba, enfim, o recado, o CTA final aí que tu quer. Sim. Que a galera... Assim, muito obrigado, Léo. Como eu falei no começo, né, acompanho faz um tempão, então o podcast e suas redes ali, então é um prazerzaço estar aqui. Estamos abertos aí também, a gente vai conversar, a gente estava falando fora do ar, né, de possíveis possibilidades aqui que a gente tem, então bateu muitas coisas em comum, né, então vamos continuar nossa conversa. Também queria muito te conhecer, então finalmente nos conhecemos aí. E agradecer a todo mundo, enfim, quem quiser continuar o papo ali, conversar também, o meu arroba pessoal é arroba Pedro Burneico, e o do Mar é arroba Mar Company, e o site é mar.company, é mar com 2 As. E é isso, vamos conversar, tem muita coisa interessante aí para trocar ideia, todo dia sai coisas novas, enfim, muito, muito massa, estou super entusiasmado com o momento que estamos vivendo. E muito obrigado, mais uma vez. Que isso, cara, que eu te agradeço. Gente, muito obrigado você também que está escutando isso. Manda para alguém isso aqui que você achou interessante, ajuda nós, deixa um joinha em algum canto que você está escutando isso. E se você quer estudar mais, quer aprender, gosta de conteúdo sobre esse tipo aqui que a gente está falando, inclusive eu vou falar até pro Pedro, eu te convido, se um dia tu tiver a oportunidade, puder, né, na tua agenda aí, fazer bora uma aula aberta lá dentro da comunidade. Vamos.
Pô, Confuai, velho, que é uma parada que assim, é uma cachaça infinita, eu tenho certeza que se tu ensinar ali o básico do básico que tu acha. E aí tem uma outra coisa, cara, que a gente tava falando, se tu lançar um curso, por exemplo, hoje, eu vou comprar esse curso. Mas sabe por quê? Não, eu sei que tu não vai ter nada ali que eu não saiba, mas o fato de eu ver como tu faz as coisas, Sim. Esse é o conhecimento, cara. E outra, às vezes enxergar que tu tá fazendo de um jeito que eu também faço é mais importante ainda. Porque aí valida até onde tu tá sabendo, até onde tá teu conhecimento, sabe? E a validação é muito importante na etapa de conhecimento, porque às vezes tu já tá fazendo certo, só tu não sabe que tá fazendo. E às vezes tu para de fazer por achar que tá fazendo errado, sabe? É meio... E é incrível, quando tu descobre que tu tá fazendo certo, que um cara foda que nem tu tá fazendo também, mano, tô no caminho certo, pô, demorou, e aí tu vai com mais afinco naquilo, né? Então, te convido, cara, pra... Não, eu tô dentro, só a gente marca ali na sequência. Demorou, então tá. Gente, tamo junto, obrigado, fiquem com Deus, é nóis, valeu! Valeu!